ajudar vocês a conquistar o almejado cargo, né, contribuindo aqui para a minha área de expertise, que é o direito previdenciário, né. Como procurador federal, eu trabalhei por cerca de 15 anos exclusivamente na área previdenciária, né. Leciono curso de graduação também, a disciplina de direito previdenciário, e estou aqui com vocês agora para, então, trazer esse módulo de noções de direito, de legislação previdenciária, para você aí que terá pela frente esse desafio de enfrentar, então, uma prova de direito previdenciário, tá? Minha formação, eu sou bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ. Eu fiz o mestrado em Direito Constitucional na Universidade de Coimbra, mas numa zona de aproximação entre o direito constitucional e o direito previdenciário. Minha dissertação de mestrado foi sobre reforma da Previdência. Estou fazendo atualmente doutorado em Ciências Humanas e Sociais na Universidade Federal do ABC, e a minha tese lá também envolve a questão previdenciária. O meu objeto de pesquisa lá é o papel do Supremo Tribunal Federal na legitimação da reforma da Previdência. E também leciono na Fundação Santo André, que é um centro universitário municipal lá no ABC Paulista, tá? Quem quiser me seguir, me acompanhar, meu Instagram, @LucianoGuedesPrev, você pode me adicionar lá, me seguir lá. A minha caixa de mensagem fica aberta, você pode mandar lá uma mensagem para mim, pode tirar sua dúvida, eu vou estar lá respondendo, né? Quem quiser mandar um e-mail, lucianoguedes@outlook.com, também estou sempre com o e-mail aberto, você pode ir lá mandar, tirar sua dúvida, a gente pode conversar e eu posso tentar te ajudar aí dentro do possível para você conseguir, então, obter a sua aprovação, né? Feito esse introito, acho que a gente já pode começar, então, e partir aqui para o que interessa, partir aqui para as nossas noções de direito previdenciário. E nessa primeira aula a gente vai fazer uma introdução histórica ao direito previdenciário, começando, né, pela como a previdência se constrói no mundo e depois falando especificamente sobre como a previdência vai se construir aqui no Brasil. Ainda antes da gente entrar na parte histórica propriamente dita, né, eu queria trazer para vocês aqui um desenho da legislação previdenciária, aquilo que é mais importante que você tenha contato ao longo dos seus estudos, tá? Então, se você está fazendo um estudo ou se você vai fazer um concurso em que direito previdenciário cai, né, que direito previdenciário é uma disciplina, é importante que você se atente, conheça essa legislação, pelo menos essa legislação que a gente vai falar aqui, né? Então, começando ali pela Constituição, que é o principal documento, a principal norma jurídica, né? Então, a gente costuma dizer em direito, né, que o ordenamento jurídico, as leis, decretos, portarias e tal, eles formam uma pirâmide, né? E que um ato vai buscar fundamento de validade no ato que ele está acima, né? E aí, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição está no ápice, no topo, né? Então, todas as normas que estão abaixo da Constituição buscam a sua validade nela. Então, a Constituição é o principal documento normativo que você precisa conhecer sobre direito previdenciário, tá? E, obviamente, a Constituição é um texto muito grande, né? No que se refere ao direito previdenciário, o que é mais importante, o que interessa para você que está estudando direito previdenciário, né? Então, primeiramente lá, os artigos 5º
a 11, que são os artigos que falam dos direitos fundamentais, né? No que diz respeito ao direito previdenciário, principalmente o artigo 6º tem importância, né, que fala lá dos direitos sociais. Previdência é um direito social, a gente vai falar melhor sobre isso mais à frente. Outro artigo muito relevante é o artigo 40, que trata da previdência do servidor público, né? Aqui a gente está pensando na previdência ali do estatutário, do concursado, né? Mas não do concursado empregado público com carteira de trabalho, né? Do concursado que é regido por uma lei, cujo o trabalho, a aposentadoria é regida por uma lei. Esse estatutário, a regulação da previdência dele está lá no artigo 40. Nós temos também um artigo muito importante, o artigo 149, que fala do custeio da Previdência. A Previdência, ela implica em despesas, um manejo de recursos que são destinados, primeiramente, para os beneficiários, para as pessoas que estão em gozo de aposentadoria, pensões, auxílios, etc., né? A própria manutenção da estrutura previdenciária, né? Enfim, tudo isso demanda dinheiro, demanda recursos, e o 149 estabelece a forma pela qual o Estado brasileiro arrecadará esses recursos para custear, então, a Previdência. E temos ali os artigos 193 a 204, que tratam da Seguridade Social como um todo, né? A partir ali do 193 a gente vai falar da Seguridade Social, e mais especificamente no 201 e no 202 a gente vai falar da Previdência Social, tá? Também é importante que você pegue ali a Constituição, leia, se familiarize com esses artigos que são bastante cobrados em provas de concurso, tá? E a gente teve recentemente, né, a reforma da Previdência em 2019, que foi uma reforma bastante significativa, mudou muita coisa em matéria previdenciária, e você também precisa se familiarizar com essas alterações, tá? Parte dessas alterações já foram introduzidas no texto principal da Constituição, alterando os artigos. Mas outras disposições estão exclusivamente lá no texto da emenda, também importante, né? Principalmente se você estiver fazendo um concurso específico para a área previdenciária, é importante também que você tenha contato com a emenda constitucional 103. Lei 8.212 é a lei que trata do custeio da Previdência Social, ou seja, que vai regulamentar o artigo 149, vai estabelecer quem são os segurados, qual o valor das contribuições, etc. Nós temos a Lei 8.213, importantíssima, importantíssima. Professor, só tenho tempo para estudar uma dessas leis, Lei 8.213, tá? Porque a Lei 8.203, ela trata dos benefícios, ela vai falar do auxílio por incapacidade temporária, vai falar da aposentadoria, vai falar da pensão por morte, vai falar do auxílio reclusão. É muitíssimo importante que você tenha contato com a Lei 8.213, se programe para ler, para estudá-la, para ter ela na ponta da língua, tá? Bom, depois agora já, aqui a gente está numa ordem de descendência, de importância, né? Então a Constituição primeiro, depois nós temos as leis ordinárias, e nós chegamos aí então no Decreto 3.048, né? Mais conhecido por Regulamento da Previdência Social. Esse decreto ele vai esmiuçar o que está colocado no texto constitucional e o que está colocado na Lei 8.213, tá? Então, ele vai clarificar, ele vai especificar
algumas disposições que estão mais genericamente colocadas ali na 8.213. É bastante importante, tá? Que você também estude o decreto 3.048, tá? Ele foi atualizado em 2020, então muitos dispositivos constitucionais que ainda não foram regulamentados por lei já encontram alguma clarificação, alguma regulamentação no âmbito do decreto, né? Então é uma fonte de consulta importantíssima para você que está estudando direito previdenciário. Super recomendo também que você se debruce sobre o decreto. E por fim, e aí aqui eu posso dizer que isso é mais para quem está pensando em concurso do INSS, tá? Instrução Normativa número 128/2022, que é um documento que orienta a atuação dos servidores do INSS, tá? Então, se você quer se aprofundar mais no direito previdenciário, quer saber como que o INSS interpreta questões que estão postas ali na legislação, benefícios, etc., pode ir lá na Instrução Normativa 128 que você vai encontrar a forma como o INSS interpreta esses dispositivos e a forma como o INSS atua na concretização dos direitos previdenciários, tá? Bom, gente, com isso, né, a gente fecha essa parte aqui da legislação previdenciária e a gente pode, então, entrar aí, então, na formação da previdência social, tá? Primeiramente, vamos pensar na formação da previdência social no mundo, né? E aí, os estudiosos vão dividir em 3 partes, né? Então, aí indicadas na tela para vocês. Então, a gente tem um primeiro período que a gente chama de pré-institucional, que dura ali mais ou menos, tá, até o fim do século XIX, que você tem algumas iniciativas, alguma preocupação em oferecer algum tipo de proteção ali, né, para as pessoas que por algum motivo não podem ou não devam trabalhar, né? Mas essas iniciativas, elas ainda estão colocadas muito num plano extra-institucional, né? Ou seja, não há uma ideia de direito, não há uma ideia de dever do Estado, né? Então há iniciativas, né? Então você tem pessoas que se reúnem por algum vínculo, por exemplo, social, ou por algum vínculo religioso, ou por algum vínculo profissional. Essas pessoas se organizam e começam então ali a criar algum tipo de proteção, né? Uma rede de apoio, uma caixa de pensões, um Montepio, né? Um fundo de ajuda mútua, mas nada que exista essa ideia de um direito da pessoa, de um dever do Estado de oferecer essa proteção social. Por isso que a gente fala, então, nessa fase pré-institucional. Depois nós temos um período clássico, né, que se inicia ali no final do século XIX e que vai durar mais ou menos até 1945, que é um período em que a Previdência começa a ser formada, né? A Previdência como nós conhecemos hoje. A gente tem iniciativas, né? A gente vai falar um pouco melhor sobre isso um pouquinho mais à frente, mas essa ideia então da criação e de uma consolidação dos sistemas de previdência. E nós temos um período moderno, né, que vem de 1945 até os dias de hoje, e que a gente até pode dividir em 2, tá? A gente tem um período que vai de 45 até mais ou menos a década de 70, que é um período de expansão,
da Previdência, né? E aqui, obviamente, a gente está pensando mais no padrão europeu, né, dos países desenvolvidos, mas de 45 a 70 a gente tem uma expansão da Previdência, né, em que a gente vai ter os diversos países procurando aumentar o número de pessoas protegidas e também aumentando o número de riscos sociais atendidos, de situações perante as quais o Estado vai intervir para ajudar os seus cidadãos. E depois da década de 70 para cá, né, até os dias de hoje, a gente tem um período aí mais de redução, né, que vai convergir com o crescimento das ideias neoliberais, né? Então a gente tem aí uma série de reformas que vão reduzir proteção social, que vão reduzir o valor dos benefícios, que vão limitar a capacidade do Estado de arrecadar recursos para custear a Previdência Social. Isso começa ali mais ou menos na década de 70 com a crise do petróleo. Tá? Bom, mas voltando então, como é que se dá então lá no final do século XIX, como é que vão surgir essas iniciativas que vão levar à criação da Previdência, né? Então vocês sabem, até melhor do que eu, né, pela área de estudo de vocês, né, que lá no século XIX na Europa havia uma questão social muito relevante, fruto ali do desenvolvimento industrial, da urbanização, em que a gente tem massas de trabalhadores expostos a condições terríveis de trabalho, pouca legislação trabalhista, pouca preocupação com a questão por exemplo, da carga horária, né, do tempo trabalhado, e isso vai gerando ali problemas que vão se tornar fonte de insatisfação da classe trabalhadora, que começa a se mobilizar então em torno disso para conseguir ali obter então algum tipo de proteção social, né? E os governantes de então, né, preocupados com o avanço, por exemplo, das ideias socialistas, preocupados com convulsões sociais, começam a ceder de alguma forma, né, e começam então a criar mecanismos que possam auxiliar os trabalhadores que por algum motivo não possam mais continuar então exercendo a sua atividade, né? Então aí a gente tem um dado importante que entre 1883 e 1914 nós vamos ter diversos países europeus criando um sistema de compensação de renda para os trabalhadores, né, numa forma de seguro, ou seja, você precisa contribuir para aquele sistema para que quando você é atingido por um risco social, né, você então possa se beneficiar da proteção social, né? Nesse período, 11 dos 13 países vão introduzir algum tipo de seguro-saúde e vão criar pensão para idosos, né, para pessoas que já em razão da idade avançada não podem trabalhar. E chegando já na década de 1920, a gente já tem aí 9 países que já criaram algum tipo de proteção contra o desemprego, tá? Então é o primeiro ordenamento, né? E aí é muito importante que você saiba isso, porque eventualmente isso também é cobrado em provas, né? O primeiro ordenamento legal, né, que vai
criar algum sistema de previdência parecido com o que a gente conhece hoje, vem lá da Alemanha, tá? Por iniciativa desse sujeito aqui, Otto von Bismarck, né? E aí a gente vai ter uma sequência aí de 3 leis. Lei de Seguro-Doença de 1883, Lei de Excesso de Salário de 1884 e a Lei do Seguro de Invalidez e Velhice em 1889. Tá? Esse modelo criado pelo Bismarck, né, ele é tão importante que ele ganha o nome do seu criador, né, modelo bismarckiano, e esse modelo bismarckiano ele vai se assentar essencialmente sobre 2 características, a compulsoriedade e a contributividade. O que significa isso, gente? Compulsoriedade é aquela ideia de que você é obrigatoriamente segurado da Previdência Social, independentemente da sua vontade, tá? Então, a lei estabelece, olha, são segurados da Previdência Social os trabalhadores formais, com carteira de trabalho assinada, etc. Isso é compulsoriedade. Você não tem opção, você não pode chegar para o Estado brasileiro, ou nessa época na Alemanha, e dizer o seguinte, olha, eu não quero contribuir para a Previdência, eu prefiro guardar esse dinheiro para comprar uma casa, eu prefiro guardar esse dinheiro para ter mais comida em casa. Não importa. A lei estabelece que você é segurado, você é compulsoriamente segurado, e sendo compulsoriamente segurado, você vai ter assegurado tantos os direitos que você tem enquanto segurado, mas também os deveres, como o dever de contribuir para aquele sistema. Tá? E a segunda característica é exatamente essa da contributividade. Para que você se beneficie então, do sistema, é preciso que você contribua. Tá? Então, via de regra, você não alcançará um benefício se você não tiver contribuído antes para aquele sistema. Tá? A ideia que dá a contributividade é que, então, haja arrecadação de valores da parte dessa massa de segurados e também das empresas, né, dos tomadores de serviço que também vão contribuir, e esse fundo que é criado a partir dessas contribuições, então, possa ser utilizado para arcar com as despesas de pagamento dos benefícios previdenciários. Tá? Outros 2 documentos importantes que a gente tem aí são as constituições mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar na Alemanha de 1919, que são constituições que começam a falar aí em direitos sociais, né, e de alguma forma acabam também tocando na questão previdenciária. Tá? E ali, em 1942, a gente também vai ter um documento importante, que é o relatório Beveridge, que também vocês conhecem melhor do que eu, né? Que vai traduzir ali uma preocupação no Reino Unido, ali do pós-guerra, né? Com essa necessidade, com as necessidades sociais dos trabalhadores e tal, até como uma forma de reação aos modelos totalitários, né, como uma forma de evitar o avanço desses modelos totalitários ali dentro do Reino Unido. Então é pedido por esse autor, né, o Beveridge, a elaboração de um relatório. Ele elabora esse relatório e esse relatório vai propor ali um sistema de seguridade social no modelo beveridgiano, que é um sistema mais voltado para a cobertura integral, né? Aqui a gente tem uma presença maior da ideia de universalidade, tá? Tem uma expressão que aparece lá no relatório, né, que a gente usa, do berço ao túmulo. Né? Ou seja,
mais pessoas protegidas e mais riscos sociais cobertos, né? O grande contraponto que se faz do modelo Beveridge com o modelo Bismarck é que o modelo do Bismarck é um modelo muito assentado no trabalho formal, né? Enquanto o Beveridge ele busca, então, proteger a integralidade, né, a totalidade das pessoas que fazem parte ali, do Estado, né, dos cidadãos de um determinado país, tá? Bom, gente, com isso a gente dá uma pausa aqui para terminar esse bloco e a gente já volta para continuar nesse tema. Gente, Luciano Palhano, vamos continuar aqui com a nossa parte aqui de introdução histórica à Previdência Social, né? Bom, Beveridge elabora o relatório em 42, né? E aí segue-se aí, então, né, por influência dele, a gente vai ter aí no período do pós-guerra a constituição do conceito clássico de Seguridade Social. E aí a gente não está pensando mais só na previdência, mas também está pensando na assistência, né? Assistência aqui pensada como, né, o Estado agindo para atuar contra a pobreza, contra a miséria, né? E educação também como um fator importante, porque vamos ver, a previdência está muito atrelada àquela ideia de trabalho, né? E a educação, ela acaba meio que, numa perspectiva até mais utilitarista, acaba funcionando para isso também, né? Para garantir que a pessoa consiga obter o trabalho, consiga obter a renda a partir do próprio, do seu próprio esforço, né? Da sua própria atividade, né? E a saúde também vai encontrar espaço aí nesse conceito. Esse conceito que a gente tem hoje, ele vai sendo construído ali a partir do pós-guerra, a partir da década de 40, tá? Bom, a gente vai ter aí uma discussão relevante entre os polos em que o mundo se dividia, né? O mundo capitalista e o mundo socialista, né? E aí, por força do bloco socialista, a gente tem aí uma discussão em torno da importância também dos direitos sociais, né? Então, essa ideia de direitos sociais como direitos humanos, ela vai se consolidando, né, a partir desse período, né? E aí a gente vai tentar ter aí essa ideia de universalidade dos direitos sociais. Os direitos sociais eles devem ser universais, devem ser garantidos para todos, né? São direitos indivisíveis, são direitos integrados, então o Estado precisa agir para garantir que todos possam então ter saúde, educação, assistência, previdência, etc. Tá? Outro marco importante que a gente tem aí, Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vai abordar aí de alguma forma a previdência. A gente tem aí o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que é um pacto também que ele é criado até com um meio termo para separar, né, para não incluir esses direitos, não misturar com os direitos típicos, né, os direitos fundamentais típicos, como direito de ir e vir, liberdade de expressão, propriedade, etc. Né, havia uma resistência de alguns estados em considerar esses direitos como direitos humanos, e aí, mas esse documento vai concretizar esses direitos. E aí um documento bastante importante que surge nesse contexto é a Convenção 102 da OIT, que vai estabelecer, então, normas mínimas de seguridade social, né?
Então, qual é o mínimo que o Estado precisa oferecer para os seus cidadãos em matéria de seguridade social? E aí todos os estados que aderem a esse documento, né, que ratificam esse documento, precisam então observar essas normas mínimas, tá? Bom, dito isso, né, fechamos essa parte mais de previdência universal e vamos nos restringir então aqui ao Brasil, né? Como que se dá a construção da previdência social aqui no Estado brasileiro, né? Bom, pensando ainda lá no Brasil colônia, né, que vai se identificar com aquela fase pré-institucional que a gente falou quando pensou em mundo, né, a gente tem então algumas iniciativas não institucionais, né, iniciativas de caráter religioso, de caráter associativo, corporativo, mas em que não há uma presença do Estado garantindo um direito ao seu cidadão, né? Então a gente tem aqui as santas casas, né? São uma expressão em alguma medida religiosa, né? Então a igreja, enquanto cumprindo com seu dever de ajudar os mais necessitados, os mais pobres, vai fazer isso, né, garantir alguma ajuda para as pessoas. Temos aí outros dois documentos importantes, planos de benefícios de órfãos e viúvas dos oficiais da Marinha e Montepio para a guarda pessoal de Dom João VI. Tá? Mas aqui também são iniciativas em que os próprios interessados se mobilizam, se cotizam, e aí dentro da necessidade de uma ou outra pessoa do grupo vão lá e colaboram para que aquela pessoa possa obter algum tipo de renda, né? Aí já pensando aqui no Brasil Império, a gente tem o Montepio Geral dos Servidores do Estado e uma Caixa de Socorro para Ferroviários, mas ainda é algo na iniciativa dos próprios grupos, né? Enfim, não há uma presença do Estado tão grande. Às vezes o Estado vai lá e elege uma determinada categoria, né? Uma categoria que tem uma relevância econômica ou uma influência política que faça com que ela consiga se beneficiar, né, da criação de algum instrumento de proteção a si, mas essas iniciativas são muito esparsas, né? Não dá para a gente dizer ainda que há propriamente uma previdência social. Como o título do slide diz, né? A gente ainda está falando aqui em antecedentes, tá? E aí no Brasil República, né? A gente tem aí um documento importante também, lá logo depois da proclamação da República, né? A Constituição de 1891 vai estabelecer o direito de uma aposentadoria para funcionários públicos em caso de invalidez do serviço da nação. Aqui sim, a gente já tem, né, a ideia de um direito e tal, mas como eu falei, é uma iniciativa esparsa, é uma categoria, não há uma ideia de universalidade, não há uma ideia de alcançar um número maior de pessoas, tá? Bom, seguindo, em 1919, a gente tem aí um seguro obrigatório de acidente de trabalho, né? Uma iniciativa bastante relevante, muito importante, com certeza, né? Mas que ainda a gente pode dizer que não é propriamente uma previdência social, porque são seguradoras privadas que são responsáveis por esse seguro, né? Então, o empregador vai lá, paga aquele valor, né, da cota lá do seguro para a seguradora privada, e na ocorrência de um sinistro, né, de um acidente, essa empresa privada vai lá, essa seguradora privada vai lá e paga ali a indenização para aquele trabalhador, tá? É um seguro obrigatório, mas ainda
regido, né, administrado por uma instituição privada, tá? E aí sim, esse aqui, gente, isso aqui não cai, isso despenca em prova, você precisa guardar isso aqui, tá? A gente tem a famosa lei Eloy Chaves, tá? Essa lei é considerada o marco inicial da proteção previdenciária, da Previdência Social brasileira, tá? O marco inicial da Previdência Social brasileira, porque ela cria aí uma caixa de aposentadorias e pensões para os ferroviários, né, nas empresas ferroviárias, mas aí já é uma ideia de alcançar todos aqueles trabalhadores, né, de alcançar a categoria como um todo, e isso vai sendo estendido, tá, para outras categorias, né? E é por isso, então, porque a partir da Lei Eloy Chaves, né, a gente começa a ter um desenvolvimento progressivo da Previdência Social, que a lei é considerada, então, o marco inicial da Previdência Social no Brasil, tá? Então, a partir da Lei Eloy Chaves, a gente tem, então, um processo de estruturação e desenvolvimento da Previdência no Brasil, tá? Então, o que a gente vai ter aí, né, de benefícios? Aposentadoria por invalidez, aposentadoria ordinária, que equivale, né, a aposentadoria por tempo de contribuição, hoje em dia a aposentadoria programada, pensão por morte e assistência médica, tá? Essas caixas de aposentadorias e pensões, né, cuja sigla é CAPES, né, elas não eram ainda administradas pelo Estado, né? Elas eram administradas pelos próprios empregadores, e aí o Estado brasileiro, ele estabelecia ali as regras de funcionamento, tá? Então a gente ainda não tem propriamente uma previdência pública, mas a gente já começa a criar o embrião do que virá a ser essa previdência pública, tá? Então, gente, de novo, muito importante, não esqueçam, tá? Se a questão perguntar, a Lei Eloy Chaves foi a primeira legislação sobre o direito previdenciário no Brasil? Não, não foi, porque como a gente viu, há outros documentos que vieram antes. Agora, se a lei pergunta, a Lei Eloy Chaves é considerada o marco inicial da Previdência Social no Brasil? Sim, sim. Por quê? Porque a partir dela houve um processo de estruturação e desenvolvimento da Previdência Social, tá? Bom, seguindo aí rapidamente, né, para a gente avançar, nós temos aí alguns marcos também importantes em torno, que são relevantes aqui para a Previdência, né? Criação do Ministério do Trabalho, criação da Carteira de Trabalho em 32, né? Constituição de 34 é a primeira a estabelecer a forma tripartite de custeio. O que significa a forma tripartite de custeio? Significa que três partes custeiam, pagam pela Previdência, né? Quem é? Os trabalhadores, só vai segunda. Os Aniversário do José Rabi foi que dia? É amanhã. Ah. E o Estado brasileiro. Cada um deve dar a sua parte, deve contribuir para financiar a Previdência Social. Isso vai aparecer pela primeira vez lá em 34. Ministério, né, do Trabalho. Em 37, a Constituição ratifica essa necessidade de reconhecimento das categorias de trabalhadores pelo Estado e vai estabelecer riscos sociais pela primeira vez, ou seja, vai dizer
quais situações devem ser protegidas, né? De quais situações o trabalhador deve ser protegido. Então, vai dizer lá, como hoje a gente vai chegar lá na Constituição de 88, estabelece, olha, a Previdência precisa proteger de idade avançada, maternidade, desemprego, etc. Né? Então é a Constituição de 37 que pela primeira vez estabelece riscos que devem ser cobertos. Né? E aí, em 1933, a gente tem a transformação daquelas caixas de aposentadorias e pensões em institutos de aposentadorias e pensões, tá? E aí, esses institutos, né, antes CAPs, se tornam IAPs, eles passam a ser autarquias, tá? Ou seja, isso deixa de ser administrado pelo empregador Então tá o quê? e passa a ser Tem que ligar para administrado falar. pelo Dona Antônia Estado, ia ligar tá? hoje, não sei se ela Pelo ligou. federal. Mãe do Antônia Agora, ia ligar para lá hoje. ainda se eram, deu certo. os IAPs ainda eram por categoria. Ela tá com um ano, Então, tá bom a de gente não ligar. tinha uma previdência Agora unificada. só segunda, amanhã Então, é a gente sábado. tinha o IAP dos Mas bancários, ela tá com um ano, IAP tá dos bom de ligar. Mas ela tá comerciários, com um IAP ano dos e nada. ferroviários. Cada categoria Dona Antônia tá com um profissional ano também. tinha a sua própria A outra semana é bom seu ligar, mas você próprio tem que falar a instituto de senhora. Não aposentadorias é e eu. pensões, tá? Em 54, a gente tem aí uma uniformização O que ele dos diz? princípios Eu aplicados tenho ao fé. IAPs por Sai meio do mais sem decreto nada, não. 35.448, como eu falei para vocês. Até então, a gente tinha um tratamento diferenciado. Esse decreto ele quer convergir os regimes previdenciários das diversas categorias profissionais. Tá? Em 46, a gente tem pela primeira vez a expressão Previdência Social no texto constitucional, né, em um sistema com contribuição de união empregador e empregado, né, aquela ideia de custeio tripartite. Em 1960, nós temos aí a Lei Orgânica da Previdência Social, que vai unificar o plano de benefícios dos institutos, né? Ou seja, essa tendência de convergência começada em 54, ela vai se concluir aqui com a Lopes em 1960. Em 63, a gente tem a criação de um sistema de assistência social para trabalhadores rurais. Né? Acho que é 7. Em 65, vai se introduzir esse princípio importantíssimo, que é o princípio da preexistência do custeio em relação ao benefício ou serviço. Tá? Qual é a ideia que está aqui? Que o Estado brasileiro ele precisa dizer de onde ele vai tirar os recursos quando ele cria uma determinada prestação previdenciária. Ele não pode criar uma prestação sem indicar de onde o dinheiro vai sair. Tá? Em 67, a gente tem a criação do INPS com a unificação dos IAPs. Tá? Então, a gente deixa de ter, por exemplo, um IAP ferroviário, um IAP comerciário, um IAP bancário, e a gente junta isso tudo no INPS. Né? Todos esses IAPs são unificados. Tá? Em 67, a gente tem a estatização do seguro de acidente de trabalho, né? Como eu falei nos slides anteriores, lá em 19, isso é criado mais por seguradoras privadas. Aqui a gente tem a estatização. Em 71, a gente finalmente vai ter aí a criação de uma previdência rural, né? E em 77, a gente tem a criação aí do Simpas, né? Que vai organizar aí todos esses órgãos que vocês estão lendo aí na tela, NPS, IAPAS, INAMPs, LBA, isso tudo vai ser organizado aí no Sistema Nacional de
Previdência Social. E em 88, a gente tem a introdução do texto constitucional atual, vigente hoje em dia, né, a Constituição, um marco muito importante para a gente, né, que vai falar lá da Seguridade Social, saúde, assistência e previdência, né? A gente vai se debruçar melhor sobre as disposições da Constituição vigente nas próximas aulas, né? Em 90, a gente tem a criação do INSS pela Lei 8.029, né? Que vai fundir o INPS com o IAPAS, né? A gente vai ter a extinção dos outros órgãos que integravam essa rede, com exceção da DataPrev, que existe até hoje, que é responsável ali pela parte de dados, de informática ali da Previdência, tá? E em 2007, nós temos aí a criação da Secretaria da Receita Federal, ou Super Receita, tá? O que acontecia até 2007? Até 2007, o INSS ele ficava responsável tanto pela administração dos benefícios quanto pela arrecadação previdenciária. Ou seja, o INSS ele era responsável tanto por juntar o dinheiro quanto por distribuir o dinheiro. Tá? Em 2007, com a criação da Super Receita, a União passa a ser responsável, por meio da Receita Federal, pela arrecadação. Tá? Então, o INSS, em 2007, se torna responsável apenas pela administração dos benefícios. Tá? Então, hoje, lá no INSS, o INSS não vai se preocupar com o recolhimento de DARF, com o recolhimento de GFIP, tá? A menos que seja algo muito específico ali de uma situação de concessão de benefício previdenciário. Quem cuida disso hoje é a Receita Federal, tá? A preocupação do INSS é administrar os benefícios previdenciários e os serviços, né, que são oferecidos ali pelo INSS, tá? Antes da gente passar para a próxima aula, eu queria trazer aqui algumas questões sobre esse assunto para a gente ver como é que isso tem sido cobrado pelas bancas organizadoras, tá? Então, primeira questão aí que a gente tem, né? Acerca das fontes de legislação previdenciária, de sua organização e evolução histórica, julgue o item que se segue. A Constituição outorgada por Getúlio Vargas em 1937, conhecida como Constituição Polaca, é considerada o marco do direito previdenciário no Brasil, pois foi ela que consolidou a legislação previdenciária no Brasil. Bom, gente, a gente viu agora há pouco, né, que o marco do direito previdenciário, a lei que é tida como marco do direito previdenciário no Brasil, é a Lei Eloy Chaves, pois é a partir dela que a gente tem o início de um processo de sistematização, consolidação, institucionalização da Previdência brasileira, né? A Constituição de 37, ela menciona a Previdência, mas a Constituição de 34 também mencionou, e a gente tem outros documentos anteriormente à Constituição de 37, que também aborda a questão previdenciária. Então, aqui a gente pode dizer que essa alternativa está incorreta, tá? Questão seguinte. Acerca das fontes de legislação previdenciária, de sua organização e evolução histórica, julgue o item que se segue. Os benefícios e serviços prestados pela Seguridade Social são exclusivos daqueles que participam do seu custeio. Bom, aqui, gente, a gente já tem uma questão que envolve a distinção entre seguridade e previdência. Quando eu penso em previdência no Brasil, eu penso num modelo mais bismarckiano,
que é um modelo de contributividade e compulsoriedade. Se eu falo em contributividade, eu estou pensando em recursos, né? Em pessoas contribuindo ali para o serviço. Quando eu falo em seguridade, eu estou pensando não só na previdência, mas também na saúde, na assistência. E aí eu não estou falando necessariamente de pessoas que custeiem aquele serviço, tá? Qual é a pegadinha aqui da questão? Se ela estivesse falando dos benefícios e serviços prestados pela Previdência Social, a gente poderia dizer que o enunciado está correto. Mas como ela fala em seguridade, e a seguridade envolve não só a Previdência, mas também a assistência à saúde, então nós podemos dizer que o gabarito é errado, tá? Essa afirmativa está incorreta, né? Mais uma questãozinha aí da FGV. Em 24 de janeiro de 2023, a Previdência Social Brasileira comemorou 100 anos de existência. Do ponto de vista da origem e da evolução da Previdência Brasileira, avalie se as afirmativas a seguir estão corretas. 1. A Lei Eloy Chaves não foi o primeiro instrumento normativo a produzir algum tipo de amparo aos trabalhadores nacionais. Falei isso com vocês. Correto, né? Embora ela seja um marco do direito previdenciário, né, um marco da criação da Previdência Social no Brasil, havia outras legislações, outras leis, outras iniciativas anteriores, né, que ofereceram algum tipo de amparo. Tá? Essa lei é considerada um marco, mas não é o primeiro instrumento normativo, né? As caixas de aposentadorias e pensões, os CAPs, né, na forma original, perduraram no Brasil até a criação do INSS. Não, errado, falso. Por quê? Porque aos CAPs sucederam-se os IAPs, né? Então, aqui a gente tem uma assertiva falsa, né? 3. O modelo original da Lei Eloy Chaves era especialmente voltado aos trabalhadores da indústria têxtil, sem outras categorias envolvidas. Falso também, porque a gente viu que a Lei Eloy Chaves, num primeiro momento, ela buscava proteger os ferroviários, né? Então, o nosso gabarito aqui, verdadeiro ou falso, falso, é a letra A, né? Seguindo, no que tange à evolução histórica, esta lei é considerada como o marco inicial da Previdência Social no Brasil, em razão da articulação para a Caixa de Aposentadoria e Pensão para a categoria dos ferroviários, né? O que essa lei faz aqui? Ela pega o nome de pessoas importantes, né, reproduz, mas a gente sabe que, né, a lei considerada marco inicial da Previdência que protegeu os ferroviários é a Lei Eloy Chaves. Nosso gabarito é C. Mais uma questãozinha aí pra gente. Em 88, a Constituição Federal instituiu o Sistema de Seguridade Social integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. 2 anos após a promulgação da Constituição, certa lei federal autorizou a criação de autarquia federal resultante da função do Instituto de Administração da Previdência e Assistência Social, o IAPAS, com
o Instituto Nacional de Previdência Social, o antigo INPS. Assim foi criado como a gente viu agora há pouco, né? Foi criado o INSS, tá? Então, não foi o Instituto Nacional de Previdência Social, não foi o Instituto de Administração de Previdência Social, não foi o INAMPS, né? Isso aqui até o pessoal mais velho aí vai lembrar, né, dos pais falando do antigo INAMPS. O que foi criado foi o INSS, tá? Então, nós temos aí a letra A como o gabarito correto, tá? E para a gente fechar esse bloco, né, acerca das fontes da legislação previdenciária, de sua organização e evolução histórica, julgue o item que se segue. A Constituição Federal é considerada uma fonte formal primária do direito previdenciário brasileiro, tá? Gente, fonte formal, tá, do direito que a gente fala é perdão, da redundância, é uma fonte formal, algo que foi formalizado, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, numa Constituição, a gente fala numa lei, a gente fala num decreto, a gente fala numa portaria, a gente está falando aí numa fonte formal do direito, ou seja, é um lugar onde você vai, né, buscar num documento formal, escrito, né, criado a partir de normas que regulamentam a sua própria produção, a regra jurídica que vai ser aplicável ali num determinado caso, tá? Então, quando eu falo em fonte formal, eu estou pensando naquela pirâmidezinha que eu falei lá no começo, né? Em que eu tenho aí vários documentos normativos, né? Então, tenho Constituição, tenho lei, tenho decreto, tenho instrução normativa e por aí vai, né? Então, quando eu falo a Constituição é considerada uma fonte formal primária, essa afirmativa está correta. Por quê? Porque a Constituição ela está lá colocada no primeiro lugar, no topo. É a primeira legislação, é o primeiro documento normativo que eu vou olhar lá para entender como que a Previdência Social brasileira se organiza, tá? Com isso, a gente